Muito se fala sobre saúde mental nas empresas. Os dados são muito preocupantes. Hoje, os líderes, 97%, de acordo com uma pesquisa do Great Place to Work, 97% dos líderes estão preocupados de verdade com a saúde mental e emocional do seu time. Para falar sobre esse tema, que é um tema super importante e urgente, a gente tem uma convidada muito especial, Renata Lage, médica psiquiatra, fundadora, CEO e fundadora da Mental Pro, é uma super querida, admiro demais a Renata, e ela vai compartilhar um pouquinho da vivência dela nesse universo, e o que ela está enxergando, e quais soluções possíveis para um cenário tão desafiador. Renata, seja muito, muito bem-vinda ao Caminhos da Felicidade, é uma honra ter você aqui. Obrigada, Flávia. Obrigada pelo convite. Minha admiração vai de volta para você, viu? Fiquei muito feliz de poder conversar um pouquinho aqui. Ai, que bom. Então, conta um pouquinho para a gente, o que você tem, fala um pouquinho da Mental Pro e o que você tem observado durante os seus processos, né, de análise, de pesquisa. Conta um pouquinho para a gente. Tá certo. Bom, brevemente, né, a Mental Pro é uma empresa, uma startup de dados em saúde mental. Então, o que a gente faz, basicamente, é tentar apontar dentro das organizações o que pode estar relacionado com o adoecimento mental dos colaboradores, né? Então, para isso, a gente faz uma análise do perfil de saúde mental e também de todos os fatores que podem, de alguma maneira, estar relacionados com esse adoecimento. E a gente tem um modelo matemático em que a gente cruza esses dados e consegue direcionar as ações de cuidado de saúde mental, né? E aí, bom, nessa nossa trajetória, a gente teve contato com empresas de diversos setores e a gente tem observado, né, a gente começou no mercado aí no final de 2020, já estava em plena pandemia quando a gente entrou no mercado. A gente sabe que mesmo antes, né, Flávia, da pandemia se iniciar, esse problema de saúde mental nas empresas já era algo muito urgente Sem e dúvida. agora é uma emergência, né? É verdade, Então, verdade. a gente precisa ter um olhar cada vez mais atento, né, e com mais expertise nesse assunto. A gente precisa aprimorar as maneiras de a gente cuidar da saúde mental dentro das empresas cada vez mais. A gente tem visto, né, ao longo da pandemia, esses índices de adoecimento emocional realmente crescendo dentro das empresas. Uma das maiores dores nas empresas é realmente não saber o que fazer. Hoje a gente se encontra nessa situação, né? Todo mundo percebe já, todas as pessoas nas empresas, os líderes, as pessoas de recursos humanos, os próprios colaboradores, estão vendo essa, né, pandemia de adoecimento emocional acontecer. E eu percebo que muita gente está um pouco paralisado, assim, um pouco ainda Aham. nessa inércia de sem saber o que fazer. E aí é por isso que a gente tem que começar a aprimorar. A gente já tem essa cultura data-driven assim, em outras áreas da saúde dentro das empresas, em outras áreas dos recursos humanos, e a gente precisa começar a aplicar isso para a saúde mental também, para a gente conseguir olhar realmente sem medo, né? Abrir os olhos para o que está acontecendo, ver o que está acontecendo de uma maneira clara, objetiva, e dar ações, né, dirigidas em que a gente consiga mensurar. A gente só muda o que a gente mede. Renata, nesse sentido, porque assim, depressão, ansiedade, são assuntos que até então eram muito velados dentro da empresa, não se falava. Ah, eu vou falar que eu estou em depressão, parece que eu sou fraco, né? Parece que eu estou de frescura. Como é que você está enxergando isso? As pessoas estão tendo mais coragem de falar como elas estão se sentindo, de expor mesmo o seu adoecimento, sua fragilidade? Eu acredito que sim, Flávia. Eu vejo que as pessoas elas já não estão tendo mais muita opção, né? Mas ao mesmo tempo tem muitos cenários em que a gente vê ainda um resultado muito reativo assim nessa situação. A gente espera o problema crescer muito para na hora que já não tem mais como olhar para o lado, a gente está com aquele elefante branco no meio da sala e aí a gente realmente faz alguma coisa a respeito. Mas eu vejo também muitas iniciativas bacanas de muitas empresas que tentam condicionar, criar um cenário, um ambiente, um clima mais favorável a se falar sobre saúde mental. E isso aumenta muito as chances desse problema ser cuidado com antecedência, né? Porque as pessoas elas já sentem esse problema acontecendo por meses, às vezes anos, antes de precisar se afastar.
e muitas vezes antes de manifestar isso dentro da empresa, exatamente por esse medo que você falou, né? É um assunto que em todas as áreas da nossa vida é velado, né? E a gente escuta coisas muito difíceis quando a gente está passando por um adoecimento, né? Quem já passou por uma depressão, um transtorno de ansiedade, provavelmente já ouviu de alguém que é besteira, que é frescura, né? Que o remédio vai causar dependência, né? Essas coisas, elas estão permeadas dentro da sociedade. Só que, e dentro das empresas ainda mais, a gente tem medo, né? Dentro das empresas, além de tudo, a gente tem medo. E aí, cabe às empresas, assim, na minha opinião também, começar a ter esse primeiro passo, de abrir esse tema, falar mais, a gente precisa falar mais para que a gente possa parar de ser reativo e começar, de fato, a atuar antes do problema se agravar. Das suas pesquisas, o que você observa? Que normalmente as pessoas vêm de casa, essa depressão, essa ansiedade tem uma causa, por exemplo, mais pessoal ou é mais profissional? Ou seja, as pessoas estão estressadas, ansiosas, em função especificamente do trabalho, ou é algo, não tem essa separação? Ótima pergunta, Flávia, ótima pergunta, porque é uma coisa que todo mundo realmente questiona, né? Quando a gente está passando por um adoecimento, ou então quando a gente vê um cenário de adoecimento, a gente pensa o que causou, como que chegou nisso? A gente tem que saber que esse tipo de problema de saúde, a maioria dos problemas de saúde, mas esse em especial, ele é de fato multifatorial. O que significa que tem sempre, todas as vezes, várias coisas se influenciando ao mesmo tempo. Então, tem fatores familiares, tem fatores da própria organização, tem fatores, às vezes, individuais da pessoa, se ela está ou não está fazendo atividade física, como que ela se alimenta, né? Todos esses fatores vão somando pontinhos, e aí a gente realmente chega num quadro de adoecimento, né, quando isso acontece. Então, às vezes a gente precisa ter um olhar amplo, a gente precisa olhar para todos os lados, não adianta olhar para um lado só, tentar adivinhar, falar, não, isso daí isso está acontecendo por causa do mundo moderno, é a tecnologia, a gente olha só para a tecnologia, né, não, isso está acontecendo porque a gente está com uma vida muito corrida, a gente não dorme, aí só melhorar o sono. A gente vai agir só uma parte, a gente vai perder uma oportunidade de ação enorme. Porque o fato de ser multifatorial, né, eu gosto de olhar assim, a gente às vezes pensa, se tem um monte de causa, a gente não vai conseguir resolver. Pelo contrário, se tem um monte de causa, a gente tem várias oportunidades de ação. Perfeito. Sempre que a gente agir em uma dessas causas, a gente vai trazer melhora. E a gente tem que agir no máximo de causas que a gente conseguir. Né? Claro, Exatamente. não é? Se a gente puder identificar quais fatores estão mais relacionados com o adoecimento em um determinado local, cenário específico, isso aumenta muito as chances da gente ter resultados assertivos. Isso para as empresas é excelente, né? Porque o recurso é limitado. Mas sempre que a gente tomar uma ação que está relacionada de alguma maneira com o adoecimento, a gente vai ter um resultado positivo. Todas as ações são válidas, né? Renata, nesse sentido, assim, para a gente encerrar com chave de ouro, que você daria de dica para os líderes que estão ouvindo a gente? O que você sugere? Bacana. Olha, eu penso que o líder ele fica muito numa encruzilhada, sabe? O líder ele pensa assim: eu tenho que inspirar a produtividade, eu tenho que aumentar, né, o resultado da minha equipe, eu tenho que gerar mais entrega. Então ele se sente pressionado a pressionar, né? Ao mesmo tempo ele fala, mas eu também não posso esgotar o meu time. O que eu faço? E aí o que ele faz, na verdade, a maioria das vezes é deixar esse papo de esgotamento para outro dia, né? Falar, não, hoje eu tenho que fazer o que eu tenho que fazer, eu vou pressionar porque eu estou sendo pressionado. Só que, na verdade, isso é uma falsa dicotomia. Então, minha dica para os líderes é: aprenda quais são as verdadeiras causas de esgotamento no trabalho, principalmente. E aí a gente vai se deparar com um cenário que está muito mais ligado à qualidade do gerenciamento da relação com as pessoas do que necessariamente com a expectativa de trabalho duro. Né? Então, não precisa fugir desse assunto de saúde mental, a gente não precisa desviar dele, a gente pode incluir ele no nosso trabalho e, ao mesmo tempo, ter uma expectativa de alto desempenho. Nossa, maravilhoso. Como você falou no começo, é um assunto que hoje já virou urgente. Não é luxo, não é bonitinho, não é moda, nada disso. É algo que realmente precisa ser trabalhado, uma questão de sobrevivência mesmo, né, da humanidade como um todo, porque chegamos num patamar que isso precisa ser olhado com muito carinho.
Renata, muita gratidão a você. Nossa, pena que passa tão rápido. É um assunto Não é? maravilhoso, urgente, importante. É muito bom ter você aqui com a gente. Muito obrigada. Eu que agradeço mais uma vez, viu, Flávia? Obrigada pela oportunidade de falar aqui. E, bom, espero que a gente se veja mais em outras oportunidades também, né? Foi bom te ver. Bom, obrigado. Eu acho que esse espaço daqui a gente tem que criar cada vez mais para falar sobre saúde mental. Quanto mais a gente falar, mais esse tema vai se abrir, mais a gente vai conseguir se antecipar nesse cuidado. Exatamente. Muito obrigada. Um beijo para você, um beijo para todos que estão acompanhando a gente. Um ótimo restinho de dia.